Mas é isso, Elber. Eu acho que a questão da identidade é uma questão ainda muito forte, né? E Verdade. assim, eu acho que a gente, quanto cristão, a gente tem que também refletir sobre a nossa identidade, É, sobre aquilo que nos define como cristãos. E aí eu recorro naquele versículo, né, de ser sal da terra e luz do mundo. Será que, por exemplo, verdade. quando eu olho a situação na Europa, será que isso ainda é uma verdade ou realmente o pessoal ainda se apegou a essas questões materiais e agora não consegue mais fazer frente, né? E Não assim fica tem, nessa política de portas abertas, vamos aceitando, justamente. Não aceita segura. e vamos aceitando. E mesmo assim, quem ainda questiona isso, muitas vezes usa visões deturpadas do cristianismo para legitimar ações como essa. Justo. Então, ou seja, até mesmo para favorecer o outro lado, usam valores deturpados do cristianismo. Então, eu acho Verdade. que é um imbróglio muito grande. É verdade mesmo, Felipe. Bom, irmãos, 9h38. Hoje quem vai ler pra gente é a professora Cristiane, irmãos. Eu acho que ela lê mal, sabe, irmãos? Mas ela pediu, faz tempo que ela tá pedindo, sabe? Quer Então, dormir no sofá? Pai, Senhor, gente. Amém. Paz. Amém. Posso começar? O... Calma aí. Só avisar só um pouquinho, eu vou comentar com a Rita. Rita, hoje os irmãos estão todos lá na igreja, estão nos assistindo e nos ouvindo através do celular do Delfino, porque hoje está tendo. Estão fazendo um churrasco, vai ter um marmitex, sabe, Rita? Então estão todos lá hoje ouvindo a gente, tem bastante gente ouvindo a gente lá, viu, irmãos? Ah, eu Então, vi a propaganda. E vai ser na que igreja que é? aqui no, ali no Bom Retiro, ali na igreja da família, né? O antigo Bom Retiro, né? Tá. Eu gostei do preço, tá um preço bom. Vou ver se Ah, que depois chique, Rita. eu vou lá também para ajudar a Tá comprar. Dá certo, tempo de Rita. comprar? Tem que deixar encomendado ou não? Você sabe? Você pode encomendar, né? Tem um telefone ali. Eles já estão nos ouvindo lá também. Você falando, eles estão me ouvindo. Eles já podem até marcar um para você lá já. Mas se você quiser ir buscar também na hora, pode ir, tranquila. Então tá bom. Obrigada. Tá bom? Obrigadão. Amém. Felipe, faz a oração pra gente, Felipe, pra gente iniciar. Oremos então, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado desde já, Senhor, por todas as bênçãos concedidas, porque Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus grandioso, Senhor, Tu és o Criador dos céus e da terra. Senhor, que nesse grupo hoje nós possamos estudar um pouco mais da Tua palavra, Amém. conhecer um pouco mais de Ti, a Tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa ser presente nesse lugar com cada irmão, nos dando sabedoria, abrindo os nossos corações para receber da tua palavra, Senhor. Desde já, Senhor, também eu peço que o Senhor esteja lá com os irmãos que estão na igreja, preparando esse marmitex, Senhor, que para converter na tua obra, Senhor, na bênção dos jovens que estarão participando desse retiro, Senhor, que o Senhor possa derramar uma porção especial, Senhor, na vida de cada irmão que está ali presente, Senhor, trazendo cada vez mais oportunidades, Senhor. Multiplica essa obra, Senhor. Prospera essa obra 7 vezes mais. Em nome do Senhor Jesus, é o que eu vos peço nessa oração, te louvando e te agradecendo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Dona Cristiane, a senhora tá liberada. Pode ler. Gênesis 15. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. Então disse Abrão: Ó Senhor Deus, que me darás visto que morro sem filhos, e o herdeiro de minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me tens dado filhos, eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: Olha agora para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. E acrescentou-lhe: Assim será a tua descendência. E creu Abrão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isto como justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus, para te dar essa terra em herança.
Ao que lhe perguntou Abrão: Ó Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, pois, lhe trouxe todos esses animais, partiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. Ora, ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abrão, e eis que lhe sobrevieram grande pavor e densas trevas. Então disse o Senhor a Abrão: Sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Sabe também que eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás em paz para teus pais, em boa velhice serás sepultado. Na 4ª geração, porém, voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus não está ainda cheia. Quando o sol já estava posto e era escuro, eis um fogo fumegante e uma tocha de fogo que passaram por entre aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um pacto com Abrão, dizendo: A tua descendência tenho dado esta terra desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, o Quenizeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Perizeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Amém. Obrigado, dona Cristiane. Irmãos, nós vemos aqui, né? Aqui, passado, né? Quando começa, né? O começo da leitura, no capítulo 1, né? No versículo 1 já começa, né? E passado essas coisas, né? Então, nós sabemos, semana passada nós comentamos tudo que aconteceu, né? Abraão, aquela luta, aquele encontro com Melquisedeque, né? Todo aquele simbolismo, né? Daquela refeição que eles fizeram. Então, Deus volta para conversar com Abraão, né? E nós vamos entender um pouquinho aqui, irmãos, no comecinho, né? Que qual foi o fato, né? Do povo ter ido para o Egito e o povo ficar lá como escravo. Nós vemos aqui já está a resposta, né? Né, irmão? Felipe também já matou a charada. Aqui já está a resposta. Porque nós pensamos, né? Mas o povo foi, né? Foi a maldade do faraó. Não, na realidade foi a incredulidade de Abraão. Porque por 3 vezes Deus fala com ele. Na 4ª vez, Deus para de falar com ele. Tanto é que Deus fala, então tá bom, vai lá, pega uma ovelha, pega uma pomba, pega uma rola, né? E separa aqui. Depois, passado um tempo, que Deus volta a falar com ele, né? Então, nós vamos entender um pouquinho aqui o motivo do povo ter ido para o deserto e o motivo do povo ter sido escravizado, ter sido aqui, na realidade, a falta de fé de Abraão, né? Porque Abraão é um homem de fé, mas não era 100% durante o dia, né? A gente, assim como nós somos falhos, irmãos. Então, não existe um homem perfeito. Isso aqui é só para mostrar para nós, né, irmãos, que não existe aquele homem perfeito. Abraão teve fé, né? Foi imputado como justiça, né? Nós vemos isso aqui escrito. O próprio Moisés, né? Moisés, quando tá lá, muitas pessoas têm essa ideia, né? Nós vamos chegar em Moisés, mas muitas pessoas têm essa ideia, né? Errada, de acreditar que Moisés não entrou em Canaã pelo fato de Moisés ter batido 3 vezes na pedra. Mas não, bem antes, quando ele envia os 12 espias, né? Pra terra, ali ele mostrou que ele não tinha fé. E tanto é que ele fala, tá lá em Números, né? Em Números 1, 18, ou 1 e 32, se eu não me lembro, se não me falha a memória. Então Moisés mesmo fala, né? Que ele não entrou em Canaã por esse fato dele não ter tido fé, porque não foi Deus quem mandou ele enviar os espias. Nós vemos ali que foram as próprias pessoas que fizeram com que Moisés mandasse. Moisés já achou boa a ideia de mandar os espias, mas no princípio não foi isso que Deus falou. Deus falou, vocês vão para Canaã e vocês vão conquistar Canaã. Mas a falta de fé de Moisés fez com que ele mandasse espias, e em cima daquele erro de Moisés, né, existe até o Yom Kippur do dia de hoje, né, o dia do arrependimento, né, o dia da expiação. Porque a partir dali, o povo judeu, né, ele caiu sobre eles uma maldição tremenda, que é o mês Ave, né, o 9 de Ave, que tudo de mal que aconteceu na vida dos judeus, né, foi nesse dia, né, entre julho e agosto, né, esse mês Ave deles, né, entre julho e agosto. Foi quando eles fizeram, né, o arrependimento deles, eles não terem entrado, né, em Canaã. A partir daí foi degringolando a vida deles, né, eles tiveram que ficar 40 anos no deserto,
40 não, mais 38, porque já faziam 2 anos que eles estavam ali, né? 40 anos, mais 40 anos no deserto, e peregrinar. E fora isso, todo o mal que veio acarretar na vida deles foi em cima disso, né? Deus perdoou, mas existem as consequências, né, irmão? Muitas vezes nós cometemos atos falhos, Deus perdoa, claro que Deus perdoa. Deus perdoou o povo, mas não deixou de cumprir o que Deus mandou, né? Amém, irmãos? Então vamos lá. Gênesis 15, né? O pacto de sangue entre Deus e Abraão, aliança entre as metades, né? Então existe ali um pacto de sangue, né, entre Deus e Abraão. Deus, após ter ordenado que Abraão deixasse Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã, faz 2 promessas dramáticas ao pai da nação judaica. O pai da fé reage a cada uma delas de uma forma bem diferente da outra. Primeiro, Deus diz: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. Disse-lhe, assim será a tua descendência. Está lá em Gênesis 15, 5. Como nós vamos contar, né, irmão? É claro que a gente sabe que na época deles, né, não tinha poluição, então era muito mais fácil, né, de observar as estrelas, né? Então seria muito mais difícil de contar, né? Ainda mais Abraão, com a idade que ele já tinha. Mas só que aqui não era só a descendência física de Abraão, né? Só os filhos de Abraão pela descendência de sangue dele. Mas a palavra de Deus diz que todas as famílias da terra, né, seriam benditas pelo fato de Abraão, né? Todas as famílias seriam abençoadas através de Abraão. Então, ali Deus estava mostrando que a população mundial, né? A população do mundo, todos aqueles que acreditariam em Deus através da fé que Abraão teve em Deus. Confrontado com essa revelação, Abraão responde com uma inquestionável expressão de fé. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. E Deus continua com suas promessas. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te a ti esta terra para herdá-la. Mas essa promessa, Abraão reage com uma objeção e disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Olha vocês verem que interessante, irmãos. Como saberei que hei de herdá-la? Olha o que ele fala para Deus. Se Deus está falando para ele, né, que ele iria herdar, e ele pergunta para Deus, mas como saberei? Né? Ele queria uma resposta de Deus, um risco no céu. Ele queria, né, assim como o próprio Gideão, né, fez esse teste com Deus, né? Primeiro o novelo ficou seco e tudo molhado, depois só a terra molhada e o novelo, né? Então queria uma prova de Deus. E Deus não gostou dessa resposta de Abraão. Essa resposta para Deus não foi, né, agradável Deus ouvir essa resposta. Em resposta à objeção de Abraão, Deus manda que o patriarca sacrifique uma série de animais, dividindo alguns ao meio e pondo cada metade em sentido oposto ao outro. Você vê que tudo é um simbolismo, né? Tudo é um simbolismo tremendo. Deus fez cair sobre Abraão um sono profundo. Irmão, o sono profundo aqui também, né? Quando nós vemos trevas, né? A própria palavra trevas na tradição hebraica, né? Ela quer dizer ignorância, né? Trevas tem o mesmo sentido de ignorância, né? Então disse Deus, então disse Abraão. Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. A presença de Deus passa então por entre os animais, cortados ao meio, e a aliança entre Deus e Abraão é selada, em um episódio que ficou conhecido como Brit Behen, Hatabaharim, aliança entre os 2 pedaços, um acordo que liga 2 partes, né? A palavra hebraica para aliança é Brit, e de fato era selado pelo derramamento de sangue e pelo andar entre os 2 pedaços de carne. Uma Brit, uma aliança, não podia ser quebrada, pois constituía uma promessa solene de amor e proteção de um pelo outro. Tudo o que é meu, então é seu. Irmãos, nós vemos também, só comentando bem rapidinho, né? Quando falando de Moisés, próprio Moisés mesmo, né? Quando os 12 espias voltam, né? 2, né? Josué e Caleb com respostas boas, mas os outros 10 com, né, apavorados, né? Então, quando ele diz assim, né, a tradução, acho que eu já até cheguei a comentar com os irmãos, a tradução original do hebraico, quando fala assim, eles são mais fortes do que nós. Mas não, na tradução original diz, eles são mais fortes do que ele. Quer dizer, isso deixou Deus irado. Quer dizer, então, aquele povo de Canaã era mais forte que ele. Quem que era esse ele? Esse ele era Deus. Então, isso deixou Deus, né, irado, para um Deus que abriu um mar, né, um Deus que deu alimento para eles no deserto. Eles virar e falar que eles são mais fortes do que ele, isso aí deixou Deus irado. Então, era a falta de fé do povo. Muitos estudiosos do Antigo Testamento já se propuseram a tentar responder os possíveis motivos pela objeção de Abraão à segunda revelação recebida.
de que herdaria a terra prometida, algo que aparentemente destoa do texto anterior, já que ele creu que teria filhos em numerosa quantidade. Por que Abraão questiona Deus sobre a herança da terra? O mesmo Deus que é capaz de dar filhos a um casal estéril é também poderoso para assegurar a posse da terra aos seus descendentes. Sem dúvida, Abraão acreditava no poder de Deus. Por isso, essa pergunta, como saberei que hei de herdá-la? Parece um tanto estranha, né? Uma pessoa que acreditava em Deus, de repente, fala, como saberei que hei de herdá-la? Irmãos, mas também nós temos que entender também a idade que Abraão já estava, né? Abraão aqui já estava com quase 90 anos, né? Já estava com 86 anos nessa conversa aqui com Deus, já estava com quase 86 anos. E a mulher dele também já era mais nova que ele, 2 anos, né? Então já estava lá com 87 anos, mais ou menos. 85, 83, 82, 83 anos ela tinha mais ou menos. Então é a mesma coisa, irmãos, a gente vê nascer um pé de alface no asfalto, né? Uma coisa aparentemente, né? Difícil. Mulheres estéreis, né? Nós vemos lá a própria Ana, né? Esposa de Eucana, ela estava na idade ainda de ter filhos, né? Mas a esterilidade dela, né? Poxa, mas ela era uma mulher nova. Quem olhava nela, passava essa impressão dela ser uma pessoa que poderia ter um filho. Mas quem olhasse para Abraão e para Sara, poxa vida, não teria como. Então, Abraão, aos olhos, né? Você vê, irmãos, como nós somos inconstantes, né? O mesmo Abraão que vira e fala para Ló, pode escolher onde você quer ir, né? Então, Ló, com os olhos carnais, observou aquela campina toda bonita. E Abraão observou o deserto como, né, um lugar que ele poderia prosperar. Prosperar no deserto, irmãos. Já imaginou você prosperar no deserto? É uma coisa muito difícil. Mas Abraão enxergou dessa forma, né? Ele poderia prosperar no deserto. E graças a Deus ele prosperou. Mas ao mesmo tempo ele não tinha fé que poderia ter um filho. Ele não acreditava que ele poderia ter um filho, né? Ele tinha esse medo de morrer, não pelo fato de deixar a sua herdade para o Damasceno Eliezer, né? Aquele rapaz que tinha nascido. Interessante também, bem rapidinho, irmãos. Moisés, ele dá nomes, né? Tipo assim, nós sabemos que Damasco não existia na época de Abraão. Mas, para facilitar para as pessoas que liam a palavra de Deus, então ele estipula os lugares que as pessoas tinham nascido. Porque se ele citasse o nome original do tempo de Abraão, as pessoas não saberiam onde ficaria isso. Então, Moisés, ele é muito interessante isso, que ele dá nomes, né? Que fica fácil das pessoas entenderem. Então, esse Eliezer de Damasceno. É claro que quando Eliezer nasceu, não se chamava Damasco, né? Não era Síria ainda aquele lugar. Mas Moisés, ele facilita, ele dá um jeito de facilitar para a gente entender, né? Por que Abraão questiona Deus sobre a herança da terra? O mesmo Deus que é capaz de dar filhos, né, como eu já li, a um casal estéril, é também poderoso para assegurar a posse da terra aos seus descendentes. Sem dúvida, Abraão acreditava no poder de Deus. Por isso, essa pergunta, como saberei que hei de herdá-la? Parece um tanto estranha. Por outro lado, a resposta de Deus à dúvida de Abraão também parece estranha, pois anuncia que sua descendência padeceria escrava no Egito. Como a revelação da futura escravidão dos filhos de Abraão responderia à sua dúvida sobre a herança da terra? Você pode imaginar isto? Deus falou a Abraão para ir para a terra de Canaã, e ele o promete que herdaria a terra, mas Deus o revela que primeiro os seus filhos teriam que passar pela escravidão de 400 anos. Por que isso se daria dessa forma? Irmão, deixa eu beber só um pouquinho de água. Felipe, tudo tranquilo, meu irmão? Rita? Sim, tá tudo certo. Amém. Pecados hereditários, né? Irmãos, eu estava até comentando com a Cris agora há pouco, né? Muitas vezes nós vemos lá próprio em Isaías mesmo diz, né? Que não é pelo fato dos pais comerem uvas verdes que os filhos terão a boca amarga, né? Então, o que isso quer dizer, né? Que não é pelo fato dos pais pecarem que os filhos vão ser pecadores, vão pagar pelo pecado do pai. Mas nós vemos aqui que é um pecado hereditário, né? E nós vemos lá também, lá nos 10 mandamentos, Deus diz que visita a iniquidade, né? Até a 4ª geração. Até a 4ª geração. Aqui mesmo, né? Nós vemos aqui, nós vemos que interessante que Moisés tira mesmo desse capítulo 15, né? Falando sobre a 4ª geração. Que aqui comenta, né? Até a sua 4ª geração ficará no Egito. Né? Deus fala para Abraão. Então, será que existe pecado hereditário, né? Então nós vamos estudar um pouquinho agora, irmão, pecado hereditário, né? Os estudiosos do Talmud e do Midrash, né, apontam 2 diferentes abordagens que se conectam com o questionamento de Abraão e a resposta divina à aliança entre as metades. A primeira abordagem interpreta que a objeção de Abraão seria a causa da futura escravidão que os filhos de Israel enfrentariam no Egito.
A descida dos descendentes de Abraão ao Egito e sua consequente servidão seria o resultado da dúvida de Abraão sobre a profecia da posse da terra de Israel. Porque foi um estudioso, né, um estudioso Samuel, um estudioso da palavra de Deus, né, do Talmud, ele diz: por que foi o nosso patriarca Abraão punido com a escravidão de seus filhos no Egito por 210 anos? Porque ele questionou o poder de Deus, quando disse: como saberei que hei de herdá-la? Na visão de Samuel, neste momento, a mensagem divina não é de reafirmação da promessa, mas de punição. Você duvidou do meu poder, por isso seus filhos irão sofrer escravidão pelas mãos de estranhos. E só depois disso herdarão a terra. Você vê que interessante que Deus primeiro prometeu, né? Havia uma promessa que eles herdariam a terra prometida, né? E nós vemos, irmãos, que até hoje, depois acho que eu vou mandar para os irmãos, vocês vão ver, né? Os irmãos têm esse conhecimento, mas eu mesmo assim eu vou mandar para os irmãos, do tamanho que é a terra que é prometida para o povo, né? Que até hoje ela não foi usada por todos os judeus, né? O judeu usa ali um cisco dessa terra, né? Então nós vamos ver o tamanho dessa terra que foi prometida para a descendência de Abraão e que até hoje, né? Ela não foi usufruída pelos judeus. Na visão de Samuel, né, neste momento, a mensagem divina não é a de reafirmação da promessa. Mas Samuel falha, né? Mas Samuel fala em explicar o motivo pelo qual Abraão teria duvidado de Deus. Ele também não consegue responder à pergunta fundamental do porquê os filhos sofreriam punição pelos erros de seus ancestrais. Isso porque é uma aparente contradição entre dois textos bíblicos que falam sobre o sofrimento e punição dos filhos em relação aos pecados dos pais. Assunto muito bem abordado pelo Talmud no Tadath Perashat, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Está lá em Êxodo 34:7. E ele é contraposto, essa passagem ela é contraposta por quê? Mas dizeis, porque não levará o filho a iniquidade do pai, porque o filho procedeu com retidão e justiça e guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso, certamente viverá. Ezequiel 18:19. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ezequiel 18:20. Ou seja, Deus só pune os filhos pelos pecados dos pais apenas e somente se os filhos continuarem a cometer os mesmos erros que seus pais. Assim, esta abordagem não consegue nos esclarecer a objeção e a dúvida de Abraão sobre a herança da terra prometida e da futura escravidão com seus filhos. Você vê que interessante que nesse tratado, né, do Talmud, isso aqui nós não encontraremos na palavra de Deus, mas é que, óbvio, Ezequiel, as duas passagens de Ezequiel 18:19 e Ezequiel 18:20, é óbvio que está na Bíblia, né? Mas nós vemos que o próprio Talmud, ele debruça sobre essa passagem, né, irmãos? Mas por que o povo ficou escravo no deserto? Somente pela falha de Abraão. Na realidade, o povo ficou escravo no deserto, aqui no final ele dá essa explicação para a gente, pelo fato dos filhos continuarem no mesmo erro. Quer dizer, então, até a quarta geração, a maldição fica nas suas costas, mas a partir do momento que você vê que há algo na sua vida e você se arrepende, isso é quebrado, né? Nós vemos, irmãos, até vizinhos da gente mesmo, até mesmo meninas, né? Muitas vezes as meninas têm filho, a mãe tem filho com 15 anos, de repente a filha também vai lá e tem um filho com 15 anos, né? Acontece isso, o pai é bêbado, né? De repente o filho também se torna um bêbado, né? O pai é usuário de droga, de repente o filho também se torna um usuário de droga, né? Então nós vemos que isso são maldições hereditárias, mas que são quebradas, né? A partir do momento que você se arrepende, você nota, né? Que há essa maldição na sua família, e nós sabemos que isso existe, né, irmãos? Nós sabemos que a palavra de Deus nos ensina que isso existe. Muitas pessoas têm isso como brincadeira, né? Muitas pessoas têm isso como crendice. Isso não existe, né? Mas nós sabemos que a própria palavra de Deus, ela nos ensina dessa forma, né? Então, isso nos dá base para acreditar que, com certeza, irmão, se você se arrepender, né? Aceitar Jesus Cristo, obviamente, isso é quebrado. É um círculo, né? É uma aliança que é quebrada também com a maldição, né? Mas, do contrário, isso vai se propagando na vida da gente, irmãos, e vai de uma forma que é uma bola de neve, né? Só vai crescendo, nós vemos famílias sendo destruídas, né? Poxa, quantos amigos meus, irmãos, eu conheci pessoas inteligentes, inteligentíssimas, né? Tinham tudo para se dar bem na vida, mas de repente, pelo fato, né, do pai ter sido usuário de droga, ele passou a ser um usuário de droga, passou a roubar, de repente morreu. Fala, gente, mas como uma pessoa dessa tão inteligente, né? Uma pessoa que tinha um futuro tão tremendo, mas são maldições, né? São maldições meninas mesmo, né? Até na minha família mesmo, irmãos. A minha irmã também, ela teve
uma filha com 15 anos, a minha sobrinha também, acho que foi com 17, com 16 também, foi lá e teve uma filha também, né? Então, são coisas, irmãos, que vai acontecendo na nossa vida, né? A gente tem que ter uma visão. Por isso, graças a Deus, irmãos, graças a Deus, nós temos a palavra de Deus para a gente ler, temos essa oportunidade, né, irmãos, de tantas igrejas nós temos aqui apertas, né? É óbvio, como eu estava conversando com o Felipe antes da gente começar, né, irmãos? O fato de um pastor não é só o fato dele ter um conhecimento, né? Então, são vários. O Felipe elencou vários itens, né? Várias situações, né, Felipe? Se o Felipe pudesse depois até citar novamente, Felipe, eu até gostaria que você citasse, né? Os elementos que você citou aí, no caso de a pessoa querer ser um pastor. Eu achei muito interessante isso aí. E pelo fato de pastores, a gente, graças a Deus, Deus colocar verdadeiros pastores mesmo, né? Pessoas que possam, né? Tá caminhando, né? Levando a gente a palavra de Deus mesmo, né, irmão? Sim, Albert, até na nossa conversa que antecedeu a gravação da aula em si, eu até falava, porque a questão, uma coisa é você ter o domínio do estudo, né? Você ter o estudo teológico em si, entender as escrituras. Mas ser um pastor é muito mais que isso. Exige uma série de atribuições, habilidades que vão além de simplesmente ter domínio da escritura. Você, no caso, dentro da realidade de uma igreja, saber que tudo ali, todo o trabalho, toda a ação, né, ela emana ali de um direcionamento do pastor, né, que por sua vez é o anjo da igreja, né, da parte de Deus. Então a gente vê que não é só estudar a palavra, a gente vê que no caso o pastor precisa do acolhimento, né, precisa ter essa questão do acolhimento das pessoas, né, levando em consideração essas pessoas que estão chegando pela primeira vez na igreja, precisa estar preparado para um aconselhamento, precisa ter o conhecimento de toda a estrutura administrativa, financeira da igreja, né, até mesmo para poder coordenar esses trabalhos, né, o delegar tarefas. Então, são várias outras situações que a questão do batismo, né, que é uma importante ordenança da igreja, os trabalhos da ceia, essas ordenanças de ordem espiritual. Então, são ações que são características do pastor. E a gente vê que, claro, ter o domínio da escritura é fundamental, né? É fundamental, mas não é só isso, né? Não é só isso. São atribuições muito mais amplas e que a gente precisa ter essa dimensão para a gente entender como que a igreja funciona e se organiza, né? Amém. Então, eu achei muito interessante essa colocação sua, Felipe, que vem de encontro mesmo, né, ao momento que nós vivemos, né? Às vezes eu trago aqui, eu não gosto muito de trazer, tem vários outros vídeos, né? Eu até estava assistindo, eu gosto, sabe, Felipe, de irmãos, eu gosto de assistir e ver, tipo assim, enganadores, para a gente notar como que eles usam, eu gosto muito de assistir esse tipo, né? Até minha esposa, o pai de ficar vendo essas coisas, né? Eu gosto de ver o jeito que eles, como que eles agem, sabe? A forma que eles agem. E o interessante é que eu estava assistindo um vídeo, até deixei para os irmãos verem depois, eu mandei para o Delfino, depois até o Felipe, eu acho que ele já deve ter visto, é um rapaz que se diz que ele era um tal de Guina, que ele fazia parte do Racionais, né? Ele diz que ele fazia parte dos Racionais MC, sabe? É Guina o nome dele. Irmãos, ele tipo assim, de 2006 até 2011, ele ia em todas as igrejas, irmãos, lá levava o testemunho, a pregação dele era o testemunho dele. E ele contava que levou 36 tiros, que matou 147 pessoas, que isso, que aquilo, aquele outro. Irmãos, o interessante, ó, pra você ver que interessante. O interessante é que o pastor fala assim, irmãos, vocês estão sentindo Deus? Eu estou sentindo Deus aqui nele, aqui, que não sei o quê. Era tudo mentira, era tudo, ele tava, tudo invenção na cabeça dele, sabe? Ele inventava que ele tinha sido dos Racionais MC, que ele usava droga, que ele matava, que a mãe dele se matou. Quem ouvia aquilo, irmãos, nossa, as pessoas ficavam, nossa, ele se arrependeu, que não sei o quê. Mas era tudo mentira, sabe? Ele estava mentindo para as pessoas. E muitas pessoas acreditaram naquilo, sabe? Eu vi até são vídeos, né? Então você vai assistindo um vídeo vai te levando a outro, né? Então, um cantor de rap lá dizendo assim que quando ele era jovem, um amigo dele entrou em depressão, porque um amigo dele foi num culto um dia e esse Guina estava dando testemunho, esse Guina apontou o dedo para ele e falou assim, não sai de sua casa, porque vão te matar, não sei o quê. Esse rapaz, a partir desse dia, não saiu mais da casa dele, entrou em depressão. Acreditou naquilo que esse rapaz falou, né? Então,
são profecias, né? São palavras, irmãos, que nós comentamos sobre a semente boa e a semente ruim, né? Então, você lança a semente boa, vai nascer coisa boa. Você lança a semente ruim, também vai crescer, mas coisa ruim, né? Na vida da pessoa. Esse rapaz entrou em depressão por ter ouvido esse rapaz falar para ele, não sai na rua, que você vai ser morto, né? E assim como esse né? Esse Guina, né? Ele se dizia um pastor, sabe? Não, que ele tinha se convertido, tinha se tornado um pastor, que isso, aquilo, aquele outro, sabe? E que dava aula na faculdade. Você tinha que ver ele falando, sabe? Ele não sabia nem conversar direito, sabe? Ele levava a Bíblia por levar. Ele lia um texto, ele lia aquele texto, mas na realidade ele ia falar sobre a vida dele, né? E nós sabemos que o nosso testemunho é um semi-evangelho, né? É um semi-evangelho, não é um evangelho, é um semi-evangelho. O evangelho é a palavra de Deus. O evangelho é a palavra de Deus, são as boas novas de Deus, não são as boas novas da minha vida, são as boas novas de Deus, né? Então, o nosso testemunho é edificante, sem sombra de dúvida, mas ele é um semi-evangelho, né? Vou até comentar também sobre o rapaz que namorou a minha cunhada, né, a Vanessa, e depois teve esse desenrolar terrível dele ter matado. A vida dele era isso também, o testemunho dele era contar a vida dele. Que eu fazia isso, aquele outro. No final, acabou ele fazendo o que ele fez para minha cunhada, né? Acabou matando. Então, isso vem tudo do quê? De pastores, de pessoas que estão à frente de uma igreja, de você deixar uma pessoa entrar na sua igreja, você conhecer aquela pessoa, o que ela vai levar, que palavra que ela vai levar, não é mesmo? E você acha, vai vir fulano de tal, vai vir cantora fulano de tal, mulheres que cobram, pessoas que cobram 25 mil para vir trazer uma palavra de Deus, irmãos. É misericórdia. Eu vou ser sincero com os irmãos, eu não vou. Tipo assim, vai vir cantora, ela cobra. Eu não vou, eu não perco meu tempo, irmão. Por Deus está no céu, eu não perco meu tempo, de jeito nenhum. Né? Onde já se viu, irmãos, eles estão vivendo um céu aqui na terra. Irmãos, esse pessoal não quer morrer para ir para o céu, não. Eles querem viver, eles já estão vivendo um céu aqui na terra. Ou que eles usufruem, irmão. E daí você pega o evangelho, né? Você fala, gente, mas será que isso condiz com o evangelho? Pô, Jesus diz o quê? Jesus diz que no mundo tereis aflições. Será que esse povo tem aflição? Daí nós recorremos ao Salmo 73, né? O Salmo 73, o salmista está falando, puxa vida, como que pode, Deus? Essas pessoas que não acreditam em vocês, vivem bem, têm vidas boas, não passam dificuldade nenhuma, os filhos crescem gordos, a fisionomia deles são bonitas, né? E Deus vira e fala, não, mas espera lá, né? Só simplificando. As riquezas são como um laço, né? No final de tudo, é cercado essas pessoas, as riquezas são tidas como um laço na vida dessas pessoas. Hoje elas vivem, amanhã já não existem mais, né? Hoje elas estão vivendo, amanhã elas já não vivem mais. Então muitas pessoas estão vivendo aqui na Terra um céu, irmãos. Eu vejo aí cristãos, né, entre aspas, cristãos. Ontem eu estava vendo um testemunho de uma pessoa reclamando que a mulher cobrou 7 mil reais para levar a palavra de Deus, mais um hotel, né, tinha que ser um hotel 5 estrelas, e tinha que ter não sei quantas toalhas brancas, parecia o Roberto Carlos. Eu falei, gente do céu, isso é levar o evangelho, Felipe? Isso é pregar a palavra de Deus? Ô, Elber, e até uma questão, assim, que faz a gente pensar, né, porque é aquilo que a gente estava falando anteriormente, é a distância que existe entre os discursos, né? Infelizmente, nós temos aí que esse discurso majoritário de falar das questões materiais, né? Quando você coloca mesmo da pessoa ter vida boa, da pessoa ter esses rendimentos tão altos, a gente está falando de questões materiais, né? E tudo isso por meio da palavra de Deus. Mas só que, novamente, quando a gente recorre à fonte, a gente observa que, quando a Bíblia fala, né, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Então, nós estamos falando de algo que deveria ser o segundo lugar. Justamente. Né? Quando Cristo prega, a gente tem que ver o modus operandi ali de Cristo. Né? O que Cristo está fazendo, está falando, o que ele está agindo, com quem que ele está encontrando. E a gente não vai ver esse discurso ali pertinente. Ninguém está recriminando aqui, é importante que se diga, a questão da prosperidade. Não, o entendimento do cristão, né? O entendimento do cristão é que a prosperidade é ter ausência da necessidade. Né? É entender que, poxa vida, eu sou próspero porque, graças a Deus, não falta nada em casa, eu tenho uma vida confortável, eu tenho uma vida boa numa certa medida. Eu não preciso ter uma Ferrari na garagem para dizer que eu sou próspero. Né? Poxa, graças a Deus, Deus não tem deixado faltar. Né? A palavra de Deus, ela diz isso, que não tem deixado faltar para os seus. Né? Agora,
no caso, no sentido até de parafrasear, né, de não deixar faltar para os seus, né, de multiplicar cada vez mais por meio dos dízimos, das ofertas, né, que a gente leva à igreja, da obra que a gente presta, dos trabalhos que a gente presta na igreja, do testemunho que a gente dá de Cristo, né? Agora, infelizmente, nós temos uma grande maioria que se pauta ainda por questões materiais. Justo. E ainda não tem uma dimensão trabalhada, né, em relação a mistérios espirituais, Justo. Que deveria ser o primeiro. E assim, o que me causa espanto é que muitas vezes a pessoa fica tão ligada no material, mas tão ligada no material, que ela não entende a realidade espiritual. De jeito nenhum. Eu acho que é o que é mais sério ainda. É a pessoa não ter tido a devida... A pessoa tá... Aí a gente entende quando muitas pessoas falam assim, eu tenho tanto tempo de igreja. Mas será que foi o suficiente para ter uma experiência real com Cristo? Justamente. Uma experiência espiritual, porque a partir do momento que a pessoa tem uma experiência de verdade, tudo se torna segundo plano. Aí sim, essa palavra que eu falei aqui, ela se torna uma realidade. Por quê? Porque a pessoa viveu, ela experimentou, ela vivenciou isso. Porque enquanto a gente viver essas questões materiais, e aí eu falo de maneira geral, eu falo das pessoas que fazem esse tipo de ação, e eu falo também das pessoas que não viveram, mas elas recebem esse discurso. Porque, poxa, a pessoa fala da mesma forma como você colocou. Mas por que a pessoa ela vive assim? Então a pessoa, né, pelo que ela está vendo e ouvindo, ela vai buscar, pensar assim, então Deus abençoou dessa maneira? Então eu também quero. Justamente. Eu preciso fazer. Mas só que, nisso daí, a pessoa não é atentada, não é chamada a sua atenção para viver algo que é espiritual, algo que vai ser uma experiência interna. Nós falamos aqui de Melquisedeque na aula passada, da internalização, né, do sagrado. Verdade. Se a gente continuar, quanto igreja, nessa discussão do material, será que nós vamos viver experiência como nós falamos no domingo passado? Será que e pior, será que nós teremos um coração aberto para viver isso? Porque se o coração não estiver aberto, nós vamos continuar com esse discurso ad eterno, viu? Sem sombra de dúvida, Felipe, sem sombra de dúvida. Nós vemos, né? Eu não sou contra a campanha, né? É que as pessoas, elas usam, né? Tipo assim, que nem... porque muitas pessoas têm essa ideia de campanha pelo fato de Naamã. Naamã desceu, né, 7 vezes na água. Aconteceu isso. Tudo bem, pode fazer a campanha que quiser, mas não campanha para prosperidade. O que é prosperidade? Primeiro a pessoa tem que entender o que é reino dos céus, né? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Mas sabe o que acontece, Felipe? Muitas vezes as pessoas não sabem o que é reino dos céus. O que é reino dos céus? Né? O que é o reino dos céus? O que é buscar, né? A própria oração mesmo, né? Jesus nos ensina, Pai Nosso, né? Venha a nós o vosso reino. Quer dizer, não quer dizer que nós vamos até o reino de Deus. Venha a nós o vosso reino, né? Mas agora, o que é o reino de Deus, né? Aonde o reino de Deus é implantado? Jesus mesmo diz, né? O reino de Deus, ele não vem com uma aparência, né? Você não vai enxergar, olha o reino de Deus vindo ali, não. Mas depois Jesus vira e fala, o reino de Deus está dentro de vocês. Agora, o que é o reino de Deus? É viver a palavra de Deus. A partir do momento, Felipe, que você está aqui no Brasil, você segue as leis do Brasil. Né? Não tem como você estar no Brasil e seguir as regras dos Estados Unidos. Então, a partir do momento que você vive no Brasil, né, você está vivendo no Brasil, o seu reino é o Brasil. Assim, a mesma coisa, quando nós internalizamos as leis, né, a palavra de Deus, nós estamos vivendo no reino de Deus. Isso é viver o reino de Deus, buscar viver conforme a Bíblia nos ensina, né, os ensinamentos da palavra de Deus. Isso é viver o reino dos céus. É o reino dos céus está dentro de nós. Mas muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento, Felipe, que é um conhecimento até então simples, né? Mas que passa despercebido. Passa totalmente despercebido. Há uma cura. Você pode ser curado? Claro que você pode ser curado, né? Sem sombra de dúvida. Felipe, existe tem um testemunho de um homem, né? Um americano, eu esqueci o nome dele, mas ele dizia que a filha dele era cega, ele era pastor de uma igreja. Acho que eu cheguei a comentar com o irmão, mas eu vou comentar novamente. Talvez o irmão precise ouvir isso agora. Então, a filha dele era cega. A menininha era cega de um olho. De um olho ela enxergava e do outro ela não enxergava. E daí, ele tratou de trazer um pastor para a igreja dele, né? E tudo bem, né? Marcou lá, era 6h30 para ele buscar o pastor, né? Lá no hotel. Ele foi mais cedo, era umas 5h15 que ele queria conversar com esse pastor que viria pregar na igreja dele. Só que quando ele chegou nesse hotel, né? Ele foi entrando,
De longe ele viu esse pastor sentado num barzinho, bebendo uísque, com um monte de mulher. Ele achou aquilo, ele falou, gente, como que pode, né? E ali ele ficou de longe observando, daí ele entrou no carro, né, dele, voltou pro carro dele, ficou esperando. Quando deu o horário, né, esse pastor saiu, esse pastor não tinha visto ele, né? Esse pastor saiu, entrou no carro dele, né, todo perfumado, né? Ele falou que ele colocou até um perfume mais forte. Pro pastor talvez não sentiu o cheiro da bebida. Mas esse pastor, ele chegou na igreja, ele começou com as orações dele, isso, aquilo, agora, né, Deus vai curar, não sei o quê. E esse pastor, né, que tinha essa filha cega, né, vendo tudo aquilo, falou, nossa, mas que hipocrisia. Mas uma coisa muito interessante, a filha dele foi curada. A filha dele foi curada quando aquele pastor bêbado estava orando lá na frente. Daí nós vemos que foi o quê? Quando as pessoas eram curadas, o que Jesus falava? Foi através da fé. A sua fé que te curou. Muitas vezes, Felipe, nós estamos no lugar errado, mas a nossa fé é uma fé certa. Né? Uma fé que, de verdade, a gente acredita naquilo. Né? A gente acredita naquilo que a gente está professando. E essa criança foi curada, Felipe. Passado um tempo, esse pastor foi lá e conversou com esse outro, né? Com esse pastor, ele comentou, falou, deixa eu falar uma coisa pro senhor, né? Fico feliz, a minha filha foi curada, mas aconteceu algo que eu não consigo entender, né? Como que... E comentou, falou, eu vi o senhor sentado naquele bar, eu vi... Esse pastor ficou todo sem graça, sabe? E não falou nada. Depois, passado um tempo, ele disse que esse pastor mesmo deixou de ser pastor, daí caiu na vida mesmo, acabou morrendo, né? De overdose. Mas isso ficou como história para ele. Ele virou e falou assim, como que pode, né? Como que pode um pastor daquele ir lá, pregar uma palavra, e a minha filha creu naquilo que ele falou e passou a enxergar. Então, são coisas, irmãos, que muitas vezes pessoas, né? A gente acredita que, só vai ter cristão no céu. Só vai ter isso, só vai ter tal. Não, irmãos, tem muitas pessoas que estão no hinduísmo, tem muitas pessoas que estão no candomblé, tem muitas pessoas que estão no lugar errado, irmãos, porque não tiveram oportunidade de ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus diz o quê? Que o tempo de ignorância não será levado em consideração. Muitas vezes a pessoa não conhecia a palavra de Deus, mas ela tem fé em Deus. Ela acredita em Deus, né? Então, eu creio, sabe, irmãos? Eu creio que também a palavra de Deus diz o quê? Que todo aquele, para fazer parte do céu, tem que acreditar em Jesus. Né? Tem que crer em Jesus Cristo. Tem que crer que Jesus veio, morreu e entregou sua vida. Então, irmãos, eu acredito que quando nós chegarmos no céu, com a graça de Deus, a gente quer estar lá todo mundo junto, né? Nós teremos como que eu posso dizer para vocês? 3 surpresas. Muitas pessoas que nós acreditamos que não estariam, estarão. Muitas pessoas que nós acreditaríamos que estariam, não estarão. E a maior surpresa de todos vai ser nós estarmos lá, irmãos. Sem sombra de dúvida. Né? Isso vai ser uma surpresa tremenda para nós. Mas é muito interessante, irmãos, esse fato de pastores à frente da igreja, sabe? Estarem sempre peneirando, né? Tá sempre observando as pessoas que levam a palavra lá até a frente, né? Eu vejo até o pastor da nossa igreja, ele tem muito cuidado com isso, né? O pastor Edson, ele tem um cuidado tremendo em levar pregadores para levar a palavra, né? Porque, assim como o Felipe comentou, uma vez lançadas as palavras, irmãos, de repente vai pegar um terreninho ali e vai crescer, né? Como eu comento, que nem quando o Ronaldo, fenômeno, ele foi para aquela Copa do Mundo, ele rapou horrível aquele cabelo dele, horroroso. Nós não teríamos coragem de cortar, mas muitas pessoas estavam naquela sintonia e cortaram o cabelo daquele jeito. Eu não teria coragem de cortar, acho que o Felipe, acho que os irmãos não teriam. Mas tem muita gente que está naquela sintonia. Assim como tem muitos pastores que pregam prosperidade. Já faz um pix agora. Eu tenho uma revelação aqui, mas faz um pix para mim aqui. Ou então compartilha a minha tela. Compartilha o meu... Gente, misericórdia. E tem gente que estão ali e acreditam. Tem gente que vão ali com a fé mesmo, de verdade, querendo uma cura, acreditando que aquilo é a palavra de Deus. Né? Até porque só chegou até eles daquela forma. Nós vemos até o mesmo Paulo, né? Quando Paulo encontra Apolo, né? Alexandre e Apolo, ele pergunta, vocês foram batizados em qual? Né? Fomos batizados por João Batista. Não, agora existe um outro batismo. Quer dizer, então, passou a batizar, eles passaram até, né, profetizar, né? Em línguas estranhas. Então, falta o quê? Conhecimento. Né? É óbvio, que nem o Felipe comentou, existem esses itens que o pastor precisa ter, né? Mas também o conhecimento, há necessidade de ter um conhecimento na palavra de Deus para ter base, né, Felipe? Porque se você não tiver uma base da palavra de Deus, né, que seja mínima, mas que você tenha, para você não ser enganado. É fundamental, e assim, eu acho que é claro que é a parte fundante da igreja, né? Se pautar em escrituras. Verdade. É até uma coisa que é inversamente proporcional, né? Uma igreja que tem no seu alicerce as escrituras, né? A palavra de Deus ali manifestada,
ela não vai dar espaço para heresia. Verdade. Né? Da mesma forma que uma igreja que não se pauta pelas escrituras, vai pelo emocionalismo, né? Vai pela questão daquilo que mexe com as pessoas, seja com uma emoção mais superficial, vamos dizer assim, ou aquela questão de pular e alegria o tempo todo, também deixa de lado um pouco a questão do evangelho. Justinho, verdade. Né? Porque eu entendo que quando a gente se debruça sobre as escrituras, a gente entende o propósito das coisas. Né? A Bíblia, ela se autoexplica. Ela tem as respostas que são necessárias para que a gente possa entender. Né? Não tem nada que vá criar confusão. Deus não é Deus de confusão. Né? Amém. A Bíblia tem razão, né, Felipe? A Bíblia tem razão. Não tem nada que a confusão quem faz somos nós, seres humanos. Nós que fazemos a confusão. Né? Nós que estamos o tempo todo buscando outras coisas que fogem da essência do que Deus tem para nós. Justamente. E muitas vezes, por algum motivo, a gente cria barreiras, não aceita, não concorda. Né? Então, tem uma série de fatores limitantes, às vezes até das mentiras confortáveis. Né? Tem certas coisas que a gente está vendo que é complicado, que contradiz a palavra de Deus, mas eu fico que é confortável. Né? Infelizmente, fica se enganando, né? E a gente quer Sim. Não, para falar. Então, é por isso que muitas vezes é importante a gente entender a palavra de Deus, né? Tem uma passagem lá acho que de Atos, que fala bem disso, né? Paulo, ele faz a sua passagem por... Não é nem... Não sei se é Atos, eu tenho que conferir depois. Mas ele faz a sua passagem por Tessalônica. Sim. Né? Ele faz sua passagem por Tessalônica e tem um problema sério com os tessalonicenses, né? Que lá não recebem bem ele leva a palavra, não recebe bem ele. E aí, logo em seguida, ele passa pela Bereia. Na Bereia, os bereanos lá, eles tomam uma muito interessante, porque eles ouvem Paulo. Mas só que, o que eles fazem logo em seguida? Eles buscam nas escrituras. Vamos ver se isso aí que ele está falando está na escritura mesmo. Não é que duvidaram, mas espera aí, vamos direto na fonte. Justo. Vamos buscar na palavra de Deus. Garanto para você que os bereanos ali que leram isso, né? A própria Bíblia fala que eles leram e acreditaram. Justo. Então, quer dizer, eles estão muito mais alicerçados do que aqueles que simplesmente ouviram. Você vê que então, justamente, você vê que interessante, eles leram e acreditaram. Não diz que eles ouviram e acreditaram, eles leram e acreditaram. E acreditaram. Então a gente tem que ter esse comportamento também. Né? Verdade, Felipe. Tudo bem, a fé ela vem pelo ouvir e ouvir. Mas só que a caminhada é de cada um. Justo. Né? Tá aqui o Elber, tá aqui a Rita, Cristiane, Delfino. Cada um aqui vai ter uma caminhada com Cristo que cada um vai se aprofundar de uma determinada maneira. Justo. Né? Até como eu lá em Ezequiel fala, né? Da água na água no tornozelo, na água no joelho, na água na cintura, e de repente está mergulhando. A palavra de Deus é isso, a gente tem que buscar cada vez mais entender o propósito de Deus na vida de cada um. Mas isso, eu não vou ficar só no ouvir. Eu tenho que buscar, eu vou ter que me aprofundar, né? Eu vou ter que buscar outros elementos que me ajudem a fortalecer a minha fé e a minha caminhada como cristão, né? Entender cada vez mais a vontade de Cristo na minha vida e no que eu posso ser utilizado como instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Amém. Essa é a função, né, Felipe? É a função, porque quando essa palavra de Deus fala, né, ide pregar o evangelho a toda criatura. Então, por exemplo, se eu como cristão, né, durante a ceia a gente faz esse exame, né, da nossa vida cristã, de certa maneira. Se eu, como cristão, eu falo, eu acredito em Cristo, mas, poxa, eu não falo de Cristo para as pessoas, eu tenho um negócio complicado aí. Nossa, nem um pouquinho, não falo, poxa vida, não converso com as pessoas.
tem alguma coisa errada, a gente tem que examinar melhor essa questão. Porque é a nossa atribuição como cristão. Deus está conosco, Cristo está conosco. E ele pede, ele nos solicita. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Da criatura. Né? Se eu quero ser sal da terra e luz do mundo, eu tenho que falar de Cristo, eu tenho que falar do que Deus tem para cada um de nós. Na realidade, né, Felipe, o que nós estamos vendo nesses últimos dias é as pessoas querendo moldar a Bíblia ao seu modo de vida. Não moldar ao seu modo de vida a Bíblia, né? Então eles querem... É um problema sério isso. Sem sombra de dúvida. Eles querem que a Bíblia responda as perguntas deles. Né? Uhum. E foi como nós sempre comentamos, né? Vão começar, irmão, a excluir textos da Bíblia, porque aquilo lá não serve para eles. Não serve, né? O livro de Hebreus, né? Oi. Posso só complementar uma coisa que vocês falaram aí? Esses dias o Eduardo estava assistindo alguma coisa, eu não sei qual era o programa, eu estava no escritório e ele estava aí no quarto. Aí ele estava assistindo um programa, depois eu passei e dei uma olhadinha só para ver a cara das pessoas ali. Eram 3 rapazes, um deles era convidado e os outros 2 faziam parte do programa. Não sei quem são eles. E não estavam nem tratando esse tipo de assunto. Mas, durante a conversa, eu acho que um rapaz, o convidado, ele falava que ele trabalha com hipnotismo, hipnose, né? E aí ele falou assim, não, e inclusive, muitos pastores hoje em dia me procuram. E assim, é um programa de agora, passando agora, não é programas antigos. Ele falando assim, muitos pastores hoje em dia me procuram. Por quê? Às vezes você vê na igreja aquelas luzes, que agora é moda, né? As luzes piscando, isso aí influencia na pessoa. Olha. Né? Quando você vê ali o tom da voz, o pastor impondo a mão e dizendo certo tipo de coisa, você vai cair, alguma coisa desse tipo, também influencia. Ele falou assim, tudo isso aí, eles aprendem no hipnotismo, lá na aula comigo. Ele falou, então, não só pastores, ele falou outras pessoas também, de outras profissões que procuram também, mas eu fiquei assim, ouvindo essa parte que ele citou, aí um dos rapazes que fazia parte do programa, ainda falou assim, não, mas olha aqui, ó, eu já frequentei a igreja evangélica, e realmente eu senti ali a presença de Deus, mas daí o rapaz falou, não, eu não estou tirando essa parte espiritual, existe sim, mas que muitos pastores hoje em dia me procuram e trabalham com esse tipo, que eu também utilizo lá, na minha técnica, eles também utilizam hoje em dia nas igrejas. Olha vocês verem que interessante, vocês estão vendo? Existe, né? Nós sabemos, né, irmãos, que existem pastores, né, que antes deles irem para uma igreja, eles entram no Facebook da igreja, né, vê o nome das pessoas ali, né, e vê aquelas pessoas que são pessoas que mais comentam, são pessoas que mais frequentam a igreja, né? Então, ele pega ali, entra no Facebook dessa pessoa, pega o nome certinho da pessoa, pega o endereço dessa pessoa, e depois ele usa como meio de fazer revelação na igreja. Tem um irmão, vamos supor, a irmã Rita de Cássia. A irmã Rita, ela tem tantos anos, tem 28 anos. Tem 28 menos, né, Rita? Obrigada pelo 28 anos, tá? Então, tá vendo? Acertei. Então, a irmã Rita tem 28 anos. Isso, aquilo, aquele outro. Então, eles usam o próprio Facebook, né? Para poder pegar dados da pessoa, para depois chegar na igreja e usar como revelação, né? Então, são artimanhas que esse povo está usando para quê? Nada mais para querer crescer, para querer aparecer, né? Você vê que não falam mais sobre a palavra de Deus. É muito pouquinho que eles falam sobre a palavra de Deus e as pessoas acabam não entendendo, né? Eles pegam trechos fora de contexto e viram um texto, né? E esse texto vira um pretexto para mostrar que você vai ser um vencedor, né? Agora, o que é ser vencedor, né, irmãos? O que é ser vencedor? De repente, ser vencedor para o Felipe é uma coisa, de repente, ser vencedor para a Rita é outra coisa, né? Como que eu posso dizer para você que vai ser vencedor? Então, a cabeça do ser humano é diferente, são vários mundos que estão ali, né, irmãos? Então, essa palavra chega até o coração da pessoa, como a Cristiane agora comentou, estão usando agora métodos de hipnose, né? Desde música, eu não sabia disso, eu fiquei sabendo, ela comentou comigo, comentou agora, eu não sabia que ela tinha visto isso aí. Tipo de luz, o jeito que fala, as palavras que falam, né, irmãos? E agora, o que é sentir Deus também, né, irmãos? Né? Muitas pessoas dizem, eu senti Deus, arrepiou o pelo do meu braço. A irmã Dulce, ela sentia Deus ajudando as pessoas na rua, né? Daí você para e pensa, pera lá, o que é sentir Deus? Né? Nós vemos lá em Filipenses 2,12, que eu acho muito interessante, quando Paulo fala, desenvolver a vossa salvação. Quer dizer, a salvação não é algo estático, né? Você
tá salvo, acabou, né? E tá acontecendo isso nas igrejas agora, Felipe, um movimento tremendo, né? Dos calvinistas, do João Calvino, dos calvinistas, né? As igrejas mesmo, agora, igrejas, no caso da igreja nossa mesmo assim, não digo na nossa igreja, né? Mas, então tá entrando o calvinismo. O que é o calvinismo, né? No modo mais simples, né? Querendo dizer que se você for escolhido para ser salvo, você vai ser salvo. Se você for escolhido para ir para o inferno, Deus já premeditou lá atrás que você vai para o inferno. Então, os calvinistas estão entrando em todas as igrejas agora, dessa forma. Então as pessoas estão acreditando nisso, que você nasceu para ir para o inferno, você vai para o inferno. Se você nasceu para ir para o céu, você vai para o céu. Quer dizer, não existe o livre-arbítrio. Para o calvinismo não existe o livre-arbítrio. Né? Para nós, existe o livre-arbítrio. Para os calvinistas, não existe o livre-arbítrio. Nós sabemos que nós somos senhores da nossa vida. Você pode escolher, Felipe, existe um predestino. Se você chegar na Dutra, você pegar a esquerda, há um predestino. Quer dizer, você pode chegar no Rio de Janeiro, mas é um predestino. Pode ser que você pare ali em Cruzeiro, né? A mesma coisa, se você pega a direita, o predestino seu, né? Você vai estar predestinado a chegar a São Paulo, mas pode ser que você pare ali em Caçapava. Então, os caminhos são predestinados, não os homens, as pessoas. As pessoas não são predestinadas, né? Os caminhos são predestinados. Então, você tem um predestino de chegar para cá ou para lá. Mas o calvinismo, ele está entrando de uma forma que está desanimando muitas pessoas que estão acabando acreditando nisso. Não, aquela pessoa lá, ela foi escolhida para ir para o inferno, ela vai para o inferno mesmo, não adianta. Por mais que ela lute, né, ela não vai para o céu. Assim como aquela que ela foi escolhida para ir para o céu, por mais que ela peque, ela não vai deixar de ir para o céu. Muitos jovens estão acreditando nisso. Por isso que eles falam, né? Muitos jovens não estão mais aceitando mais ser corrigidos pela Bíblia. Eles preferem ser corrigidos por quê? Por Jesus. Eles dizem que eles fazem orações e através das orações, Deus chama a atenção deles ou elogia eles. Mas que a Bíblia é uma coisa arcaica, né? A Bíblia é uma coisa... Eu vi um coach esses dias ensinando isso, né? Que a Bíblia é uma coisa arcaica, antepassada, que há uma necessidade de atualização da Bíblia. Então a Bíblia precisa ser atualizada. A vida da pessoa não precisa ser mudada. Então as pessoas querem, né, fazer com que a Bíblia sirva a elas, mas elas não querem servir a Bíblia. Né? Não querem servir a Deus. Oi. É nisso aí que você está falando, que a Cristiane colocou, que a gente tem que estar com os olhos espirituais muito bem abertos, onde a gente percebe que são os instrumentos mundanos sendo utilizados dentro da igreja. Justamente. Porque quando a gente observa a palavra de Deus, como eu falei, né, a proposta o que a palavra de Deus ela coloca dentro da Bíblia, ela responde por si só, sabe? Ela tem as respostas, tem todos tudo que temos de dúvida, perguntas. A palavra de Deus, ela tem respostas. Mas só que nós, seres humanos, estamos tendo a pretensão de falar que não é suficiente, que precisa de mais coisas, precisa ter outros elementos que cooperem dentro da igreja. Verdade. A palavra de Deus para essas pessoas não está sendo suficiente, entre aspas, entendam o modo como eu estou colocando aqui. Não, certinho. Porque o que acontece? Eu preciso, como até a Cristiane colocou, eu preciso de outros elementos para tornar a experiência mais sensível para as pessoas. Como se Cristo estivesse pregando dessa maneira. Se a gente olhar a Bíblia, todo o evangelho, todo o ministério de Cristo é a conversão de pessoas por meio da palavra. Você não tem todos os personagens que se encontraram com Cristo, em nenhum momento você vê pessoas se arrepiando, pessoas, enfim... Virando de ponta cabeça, né? Essas experiências que a gente está acostumado a ver. Ali na Bíblia a gente não vê isso, nós vemos conversão de verdade. Né? Mudança consciente, de né, Felipe? Consciente, né? Faz, o Elber, assim, uma palavra que muitas vezes eu tenho, sabe, me debruçado mesmo, é a fala, se eu não me engano, é ali de Nicodemos, quando ele pergunta para o Senhor o que é necessário fazer para nascer de novo. Poxa vida, é uma palavra ali que eu fico me alimentando daquele diálogo ali. Interessante. Porque o que o Nicodemos está com o seu coração aberto é para viver uma experiência espiritual. Verdade. Ele não está pedindo para ser arrepiado. Ele não está pedindo para ter uma prosperidade econômica. Ele não está pedindo nada disso. Ele está querendo entender como ele faz para
E eu quero entender quando o Senhor fala, eu quero nascer de novo. Que experiência que ele está querendo? Não é nada do que a gente está vivendo hoje. É aí que eu falo de novo, né? Qual é a diferença do discurso dessa época para o que nós estamos ansiando hoje, né? Hoje nós estamos com um discurso de que nós precisamos trazer certos elementos de fora, porque eu vi em algum outro lugar aí do mundo aí fora, e a igreja precisa se, entre aspas, ambientar no século XXI. Se adequar, né, ao século XXI, né, Felipe? Se adequar ao século XXI. Gente, o que faz uma religião ser uma religião é não abrir mão dos seus valores. Verdade. É por isso que, por exemplo, eu volto a falar a conversa que nós tivemos um pouco antes aqui do início, o problema da Europa. Será que a igreja ainda continua incomodando na Europa? Será que a igreja continua levando as pessoas a se questionarem, a defenderem a igreja? Novamente, pega lá os números, a porcentagem do ateísmo dentro da Europa hoje. Você tem nações hoje altamente ateístas. Então, isso é muito sério. É uma igreja que não está fazendo mais a diferença. Mas por quê? Através do tempo, foi abrindo mão dos seus valores. Justamente. Foi tentando se adequar, foi tentando dar um jeitinho para tentar agradar as pessoas. E nisso aí a igreja hoje não faz diferença. Aí é uma coisa muito séria. Porque quando a gente fala de identidade, a gente está falando daquilo que nos define. Verdade. Agora, se eu começo a abraçar de tudo um pouco, nada vai me definir. Verdade, Felipe. Nada vai me definir. Virou um Frankenstein, né, Felipe? É um pedaço de cada coisa, né? Vira um Frankenstein, né? É um monstro, um pedaço de cada coisa. Nessa hora, é um pedaço de cada um. E nada define nada. Então, isso é muito sério. Isso é muito sério. A nossa igreja hoje no Brasil, com o alcance que tem hoje, ela tem uma oportunidade que a Europa não tem mais. Infelizmente. Infelizmente. A gente fala hoje muito assim, quando ocorrem determinadas situações, oremos pela África, né, para esses países que já sofrem muito, né? Gente, a gente precisa orar até pela Europa também, porque a situação lá está muito séria em relação à difusão da palavra. A Europa precisa ser evangelizada hoje de novo. Verdade, Felipe. Ela precisa, porque hoje a gente não tem noção, porque fala assim, a Europa é um país desenvolvido, é rico, que isso, que aquilo, mas espiritualmente a Europa está definhando já há muito tempo. Há muito tempo. Foi berço de grandes missionários. Inclusive, a Assembleia de Deus, ela chega ao Brasil por mão de missionários europeus. Justamente. Agora, o que acontece? Agora a situação é inversa. O pessoal precisa voltar para evangelizar a Europa, porque as pessoas lá... Faça esse teste. Procure um mapa que diz lá, nível de ateísmo dos países europeus. Você vai se assustar com a resposta. Interessante. Ô, Felipe, legal que você comentou sobre isso, né? A conversa, né, de Nicodemos, né, com Jesus Cristo, né? Muito interessante essa conversa, né? Era um fariseu, né, Felipe? Ele era um fariseu. Um homem, né, até então entendido da palavra de Deus, né? Existe uma história sobre o Nicodemos, né, que eu já comentei várias vezes, não vou comentar agora. Mas o interessante é que na tradução aramaica dessa passagem, né, na tradução grega, diz nascer de novo, né? Mas na tradução aramaica diz nascer do alto, nascer do céu. Foi perfeito. Pra você ver que interessante. Então, na tradição grega, nascer de novo. Né? Então, Jesus diz, você terá que nascer de novo, fala para Nicodemos. Mas na tradução aramaica diz, você terá que nascer do alto. Você terá que nascer do alto. Então, aí, ó, confirma justamente esse desejo de ter uma comunhão espiritual. Justamente. Eu acho que é isso que muitas vezes E assim, eu fico pensando, muitas vezes não é só o fato da pessoa ignorar, é a pessoa não ter tido a oportunidade de ter esse entendimento. Verdade. Por quê? Porque está entretido em coisa material, está entretido em uma outra realidade muito mais rasa. A pessoa não chegou nessa busca espiritual, mas isso aí exige o quê? Intimidade, exige busca, exige entendimento, mergulhar na palavra, existe uma série de afinidades que a pessoa precisa caminhar. Agora, se a preocupação das pessoas por querer instalar o céu na terra, tendo uma prosperidade material, se a gente ficar nesse nível de discussão, a gente talvez não tenha esse olhar de Nicodemos, Justamente. Né? Em ansiar, né, essa realidade espiritual. Nossa, esses dias eu vi uma pregação
que falava, começava com a seguinte provocação. Ela falava o seguinte: você é um cristão que sente saudade de Cristo? Nossa Senhor, que dor, hein? Se você é um cristão que sente a saudade de Cristo, porque se você sentir a saudade de Cristo, você vai lá do profundo do seu coração, você vai ansiar a volta dele. Eu falei, gente, que é isso? Você vê? Que cristianismo que é esse? Nossa, meu Deus do céu, isso é o cristianismo de verdade. Será que todos nós estamos com saudades de Cristo? Porque ele veio, ele prometeu que vai voltar. Então, será que nós estamos alimentando em nossos corações uma saudade de Cristo? Estamos desejando ardentemente, poxa vida, que saudade de Cristo, né? Como alguém que foi ali, um dia ele vai voltar, ele vai visitar a minha casa, né? Então, ele começou a pregação desse jeito. Na hora que ele começou a falar isso, eu falei, nossa, meu Deus do céu, que é isso? Já impactou no começo, né, Felipe? Já impactou de começo. Nossa, foi fantástico. E eu acho que é parte muito dessa premissa cristã que a gente tem que ter. É o foco, a igreja, o centro de toda a igreja é Cristo. E se a gente não tiver esse desejo, essa saudade de Cristo, a gente não vai... Perde o sentido de falar de arrependimento, perde o sentido de falar de vida cristã. O inferno não é tudo isso que falam, né? Não, de jeito nenhum. O céu também já não é, né, Felipe? O céu já não é. Que nem aí pregam a ideia de que o céu é monótono. Justamente. Né? Vai ficar todo mundo lá com uma harpa na mão cantando, glória, glória, glória a Deus. O pessoal tem uma visão totalmente assim, desvirtuada da palavra de Deus. É tipo assim, não tem um conhecimento, né, Felipe? Por isso que é bom a gente estudar a palavra de Deus. A gente está buscando a palavra de Deus sempre, né? Muitas pessoas até falam para mim, Elber, mas que bobagem, né? Você ficar enfiado com a cara no livro aí. Até a Cris muitas vezes, Elber, para de ler. Meu irmão, eu amo ler mesmo, sabe, Felipe? Eu não sou o melhorzão, não, mas, Felipe, eu me interesso mesmo, eu busco aquilo, sabe? Entra uma coisa na minha cabeça, eu tento tirar aquela dúvida, né, Felipe? Eu vou buscando, né? Quero sanar aquela dúvida e busco no hebraico, busco no aramaico. Eu procuro, por isso que eu digo para você, eu não tenho essa ideia de ser pastor. Eu queria ter o dom de ensinar as pessoas. Eu não acredito que eu tenho o dom de ensinar, mas eu busco para Deus o dom de ensinar, né, de levar a palavra para as crianças. O meu sobrinho, até o meu filho mesmo, Eduardo, fala, papai, eu consigo entender quando você fala. Nossa, eu fico feliz, Felipe. Eu fico feliz ver meu pai, graças a Deus. Porque eu acredito que quando eu falo, eu fico depois, puxa, será que eu consegui passar aquilo que eu queria? Será que eu não consegui passar aquilo que eu queria? Então, eu amo estudar a palavra de Deus, Felipe, né? Mas a gente tem que começar, que nem nós estamos fazendo agora, do princípio, de Gênesis. Vamos começar de Gênesis, irmãos, né? Vamos aprofundando, vamos buscando a palavra de Deus. Você vai ver que a Bíblia vai se conectando. Não existe desconexão, existe só conexão. Tudo que está escrito aqui no Primeiro Testamento, ele se conecta no Segundo Testamento, né? E vai se conectando, e automaticamente nós nos conectamos através disso, né, Felipe? Que é a palavra... E assim, Elber, a Bíblia, quando a gente começa a ler em Gênesis, a Bíblia é o tempo todo Deus se revelando para cada um de nós que lemos. Verdade. O que acontece? Quando a gente olha lá no começo, né? Gênesis 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Ou seja, já no primeiro versículo eu tenho um evento impressionante. Deus criou os céus e a terra, é algo que a gente não vê todo dia. Justamente. Poxa vida, nós falamos de uma situação onde é a criação de um planeta totalmente ordenado. Justo. De um sistema fechado, ordenado. Esses dias eu fiquei me pegando na reflexão, gente, Deus fez tudo tão equilibrado, tudo tão numa medida certa, o Sol no lugar certo, a Lua no lugar certo, Júpiter no lugar certo, o equilíbrio químico no lugar certo, porque para pensar... A Terra num grau certo, né, Felipe? A Terra num grau certo. Pensando na questão do oxigênio, a nossa interação com a vegetação para gerar oxigênio, captação de gás carbônico, eu fico pensando, poxa, se o oxigênio tivesse um elemento a mais ou a menos... Nossa Senhora! De duas, uma. Ou nós estaríamos asfixiados ou os nossos pulmões teriam estourado. Justamente. Não, mas ele está no equilíbrio ideal. Justa. Não, e as pessoas acreditam... E as pessoas querem colocar na nossa cabeça que isso foi um acaso. Houve uma explosão. Né? É muito mais difícil acreditar nisso, gente. Houve uma explosão, né? E que nessa explosão... E foi criando isso, foi criando aquilo, né? De repente,
dois ingredientes que nem vida tinham, se conectam depois de bilhões de anos, nadam. Ah, misericórdia, gente, pelo amor de Deus. E tem gente que quer que a gente... Existe uma racionalidade em tudo isso. É muito equilíbrio, tem um até grau... Até para a própria explosão acontecer, né, Felipe? Até para a própria explosão que eles dizem acontecer, necessitaria do quê? De uma ignição, algo para fazer aquilo. Um elemento provocador, né? Justamente. Mas querem que a gente acredite nisso, querem enfiar isso na cabeça dos nossos filhos. Na realidade, né, eles querem... Oi. Até mesmo naquele filme lá da Netflix, para quem não sei, já passou no cinema, o Noé, né? O Sim, Noé é verdade. Aí ele mostra, o Elber percebeu, passa umas imagens tão rápidas, e aí passa... qual que é a sequência? Eu não lembro, não sei se você lembra, você tem a cabeça boa. E aí lá no final aparece um macaco e no final um homem em pé já. É verdade mesmo. Chegando, não, lembra? Começa da conexão do como que é mesmo? São duas coisinhas, são dois nutrientes que nós temos. São dois nutrientes que nós temos, que eles se conectam, né? Dizem, né, que aconteceu isso. Daí vai surgir, de repente, aquele bicho unicelular. Até para ser um unicelular, agora nós sabemos que até para ser um unicelular, tem que ter uma coisa muito complexa. A gente, unicelular, uma célula só. Mas uma célula só para ser criada precisa de muita coisa, né? Então diz que o ser veio do unicelular, de repente virou pluricelular, daí foram vindo, de repente virou aquela gosma, daquela gosma foi indo, foi nadando, bilhões de anos nadando no mar, de repente se juntou com o sal, né? Já formou o organismo dele, depois saiu da terra, se tornou aquele girino, né? Parecia um girino, né? De repente saiu o rabo, né? Você vê que interessante que o filme de Noé, que é um filme que fala sobre a palavra de Deus, ele dá ênfase a esse tipo de criação. Aí você vê que interessante a Cris comentar sobre isso. Eles dão ênfase à criação, né, de Darwin, né, a teoria de Darwin, que o ser humano veio do germe, de um verme, né? Deus me perdoe falar, né? Como se diz, o pessoal fala complexo de vira-lata, né? Nós viemos lá de um verme para chegar até que nós temos. Irmãos, o olho da gente é uma coisa tão complexa para vir assim tão ao acaso, né? Que o ser humano ele desfaz de Deus, né? Pelo fato dele não ter o conhecimento de Deus, por fato dele não buscar Deus, ele prefere fazer o quê? Descartar Deus da criação e colocar o acaso, né? O acaso fez tudo isso. Um raio, e teve um raio também que caiu, né? Um raio ao acaso caiu nessas células e fez com que desse vida, gerasse vida. É um Frankenstein que nós comentamos agora há pouco, né? Frankenstein precisou de um raio lá atrás também para dar vida para ele. E também nessa teoria, né? Diz que caiu um raio, né? Um certo tempo lá atrás caiu um raio justamente onde estava esse início de vida, e foi a ignição da vida. Misericórdia, irmãos, né? Deus que me perdoe. Pior que isso é ensinado para os filhos da gente, e os filhos da gente têm isso como verdade, porque é um professor ensinando, né? Os filhos têm um professor como exemplo, né? Eu também tinha, né? Quando eu sempre tive professor, mas nós sabemos que isso, pelo menos, vai totalmente contra a palavra de Deus, né? E nós sabemos também que esses ensinamentos veio através de Darwin, né? E nós sabemos que antes de Darwin era ensinado que o ser humano veio, né? Ó, Delfino, pode falar, Delfino. Seu Elber, Oi. Antigamente, as pessoas tinham mais compromisso e mais temor com a palavra de Deus, entendeu? Então, eles não falavam essas porcarias que o povo fala hoje, denigrindo a palavra, mudando, e eles não sabem a consequência que vão ter, porque isso vai acarretar, são frutos que eles estão plantando, que eles vão colher no futuro, entendeu? Verdade. Tanto eles quanto os filhos deles, os netos deles. E isso não é, pelo meu ponto de vista, eles perderam o temor e estão querendo aparecer, se promover em cima da palavra do Senhor. E vai ter um custo alto. Era isso que eu queria falar. Isso mesmo, irmão. Verdade mesmo. Simplificou tudo. Oi. E até mesmo nesse mesmo filme aí, as coisas que nós encontramos, né, que você foi observando ali, o que não consta na Bíblia, o que está totalmente diferente da Bíblia, e que muita gente vai assistir esse filme aí e vai falar assim, nossa, tudo isso realmente aconteceu, porque o filme não vai mentir, né? Está baseado na Bíblia. E tudo que está diferente ali, um dos filhos, desesperado atrás de mulher, porque queria casar, queria ter alguém ali, sendo que na Bíblia está falando que ele já tinha a sua esposa, né? Justamente Cã, né? Cã tá totalmente desesperado, né? Querendo uma mulher, né? Mas, na realidade, nós vemos ali que na própria Bíblia diz que cada filho já entrou com a sua esposa, né? Cada filho entrou com a sua esposa dentro da arca. Então, quer dizer, um filme que vai totalmente contra a palavra de Deus, quer dizer, a pessoa já não lê a Bíblia, né? Mas é um cristão. Daí ele assiste um filme desse, daí ele vai ver, então quem fez?
tirou todo o mérito de Noé e colocou o mérito em anjos caídos, né? Porque até eu falei para Cristo, presta atenção. Voltamos um pouquinho, né? Os anjos, falando assim para Noé, né? Que eles viram Adão caindo e eles ficaram com dó de Adão, né? Ficaram com dó e tentaram ajudar Adão. Quer dizer, quando que um anjo, para um anjo pular na frente e ajudar Adão, ele tá o quê? Tirando a autoridade de Deus, né? Ele está tirando totalmente a autoridade de Deus. Ele vai parar de obedecer a Deus, né? Então, eles foram lançados na terra, né? Daí eles fazem toda uma sopa ali, né? Daí eles pegam aquela passagem que diz, né, lá em Apocalipse, que 1/3 do céu foi caído na terra. E as pessoas tentam fazer essa ligação com Isaías, né? Ou a estrela da manhã, contando que ali era Satanás, né? Que um dia nós vamos chegar nisso ainda. Então, eles fazem uma sopa ali naquilo ali e dizem que os anjos, pelo fato de quererem ajudar Adão, né? Quer dizer, mostraram que eles eram bonzinhos, que eles queriam ajudar Adão, mas Deus não gostou que eles ajudassem Adão e expulsou eles do céu. Quer dizer, eles foram expulsos do céu pelo fato de eles serem bonzinhos. Tá vendo como é que são as coisas? Então, eles colocaram Deus o quê? Como um Deus mau. Por que Deus puniu eles? Porque eles ficaram com dó de Adão. Então, ele fala isso, né? São frases que esse anjo, né, caído na terra, que ele vai ajudar Noé a construir. Os anjos que ajudaram Noé a construir a arca. Então as pessoas observam que isso. Então foi os anjos que ajudaram Noé a construir a arca, são aqueles monstros, né, que caíram na terra e ficaram parecendo homens de pedra, né, que ajudaram ali Noé a construir. Então, você vê, mas pera lá, isso aí não está na Bíblia. Né? É um filme, né, que gastaram, acho que milhões, porque são atores famosos, mas que vai totalmente contra a palavra de Deus, né? Meu irmão, se você nega uma vírgula da Bíblia, você está negando ela inteira. Você está negando ela inteira, não adianta. Se você nega uma vírgula, você está negando ela inteira. Então, mas são produções, né? São produções da Bíblia que a Cris lembrou bem, verdade mesmo, Cris. Legal você ter lembrado isso aí, porque a gente gosta de assistir, né, Felipe? Esse filme bíblico, né? Não para colocar defeito, mas para a gente ver mesmo, né? Para a gente ter uma ideia. Mas quando a gente pega umas coisas dessa, nossa Senhor. E até interessante no sentido de até mesmo do sentido correto das coisas, né? Porque, por exemplo, se eu vejo um determinado filme histórico, eu vou buscar primeiro as fontes para tentar entender o que o diretor quis fazer com um filme assim. Né? Justamente. Aí eu acho que é um ponto comum para todo e qualquer filme histórico. Se tratando de um filme bíblico ainda, a coisa se torna mais séria. Né? Se torna mais séria, porque o que acontece? Vocês estão citando a questão de Noé, né? Mas qualquer outro assunto de natureza bíblica, o que me preocupa é que, por exemplo, nós assistimos um filme assim, mas nós temos uma bagagem importante para a gente olhar e questionar. Mas só que a grande maioria não tem. Não tem. Não tem. E aí o que acontece? Toda a empresa, toda a produção que está por trás desse filme tem uma estratégia gigantesca de divulgação, porque no final das contas eu quero que esse filme... Eu estou produzindo um filme, eu quero que esse filme bombe. Eu quero que esse filme as pessoas vão assistir no cinema, né? E aí eu faço toda uma estratégia de marketing em cima do filme, de divulgação, aparece no Facebook o tempo todo, aparece nas redes sociais, no YouTube, na televisão... enfim, aparece, a pessoa comenta uma com a outra. É toda uma estratégia de marketing para a pessoa ir assistir o filme. Necessariamente, a pessoa assistindo, a grande maioria não tem essa bagagem para olhar e questionar. Pelo menos essa pessoa, ela ainda vai colocar em dúvida ainda. E isso é muito sério. A pessoa vai ter um pensamento, gente, mas e se realmente foi assim? É isso que é perigoso. É isso que é perigoso. Porque teve uma vez que eu assisti até um outro vídeo que foi feito por uma produtora cristã também. Eu assisti na época que eu estava na congregação lá no Santa Rita, onde fala que a maior artimanha que o inimigo criou para a humanidade até hoje é conseguir convencer a humanidade de que ele não existe. Hoje é o maior engano que ele... né, Felipe? O maior engano que hoje... se atribui dizer, essas coisas de alguém que tormenta a humanidade, essas coisas, convencer que ele não existe. Né? É o maior engano que pode ocorrer, que ocorre dentro da humanidade hoje.
E aí o que acontece? A gente abre brechas para interpretações como essa. Porque isso abre o benefício da dúvida. E falar assim, realmente se lá em Noé não surgiu esses seres que ajudaram eles. Só da pessoa colocar isso em dúvida, diferente do que as escrituras falam, já é algo altamente perigoso. Já é algo altamente perigoso. Né? Não precisa a pessoa falar assim, eu vi o filme, eu vou lá, vou ver o que a Bíblia está falando. Não, só da pessoa só desse filme fazer sentido para a pessoa já é algo perigoso. No campo espiritual. Já é algo perigoso, porque é aí que o inimigo vai começar a trabalhar. Né? É aí que o inimigo vai começar a trabalhar. Pondo dúvida, colocando uma outra forma de ver as coisas. E esses pontos em filmes bíblicos, eu acho que é de uma seriedade muito grande. É claro, é importante também a gente ter em mente que esses diretores, eles também não têm compromisso nenhum em ensinar o que é correto. Não, né? Claro. Eles é o papel deles. Não têm compromisso nenhum. Acho que isso aí é muito claro nas produções. Toda vez que eu vejo assim, a Hollywood vai fazer uma produção bíblica, eu já fico... Você já espera que vão colocar elementos que não são... Heresia aí, né, Felipe? Você já espera já. Agora a questão é onde vai aparecer isso. Né? Onde vai aparecer isso? Porque para eles, se os cristãos protestam contra isso, para eles não tem diferença. Né? Para eles não tem a diferença. Agora, porque eles sabem o poder que o cinema tem na vida das pessoas. Então é verdade que se vocês analisarem... até deu, Elber, desculpa de eu estar estendendo um pouco, porque eu acho interessante a gente falar sobre isso. Eu convido vocês a buscar a história da produtora que originou essa maioria de filmes bíblicos que a gente conhece hoje, por exemplo, A Prova de Fogo, Quarto de Guerra, Deus Não Está Morto. A produtora que faz todos esses filmes, ela fez essa produtora, ela surgiu de um contexto muito interessante, muito revelador nesse quesito, na questão do cinema. Pelo simples fato do seguinte... se eu não me engano, foi o idealizador, ele percebeu uma coisa, que o cinema, ele atinge muito mais os jovens do que qualquer outro meio de comunicação que ele tem acesso. Ele colocou vários filmes lá e eles perceberam que a maioria dos adolescentes, eles eram atingidos pelo cinema. Então, tudo que o cinema colocava, de certa forma, impactava a vida desses jovens. Então, por isso que ele resolveu falar assim, já que usam esse instrumento para propagar determinados valores, por que não usar isso para evangelização? E daí ele teve a ideia de organizar essa produtora que hoje originou esses filmes que são muito conhecidos do nosso meio. Né? Como esse que eu citei, né? O Prova de Fogo, o Quarto de Guerra, Deus Não Está Morto... Esses vários filmes aí, a maioria é ligada a essa mesma produtora. E surgiu dessa maneira. Eu falei, olha só a sacada também que nós temos de usar isso como instrumento de evangelização, né? É uma forma didática, né, Felipe? Sem sombra de dúvida, né? E atinge, né? Atinge o cheio. E que eu vou dizer mais, as situações ali descritas fogem do nosso cotidiano, fogem de coisas que nós vimos. Por exemplo, um enredo como aquele do Prova de Fogo, será que nós não temos casais que mesmo na igreja não passam por uma situação semelhante? Com certeza. Ou até mesmo no nosso meio educacional, né? Nós estamos aqui com a Cristiane, com a Rita, que convive no ambiente escolar. Será que em nenhum momento a gente não encontra um professor como aquele de Deus Não Está Morto? Verdade. Né? Que tem uma visão cientificista, uma visão que descarta os outros posicionamentos que existem em torno de um determinado tema. Então, é coisa que a gente tem que pensar, refletir sobre. Sem sombra de dúvida. Não são somente os filmes, né? Novelas também, a gente tem que ficar atento quanto a isso, porque não somente adolescentes, tem adultos que levam a sério isso, e vários problemas, né, que eles colocam ali na novela. Então, teve uma vez que tinha uma pessoa assistindo a novela e ali torcendo por um dos personagens. Eu não assisto novela nenhuma, não gosto. E aí eu entrei e vi, né, a emoção da pessoa ali. Ai, mas ela é chata, é isso, ela é aquilo.
Daí eu falei, mas quem que é essa? O que que tá acontecendo? Não, essa aí, ó, agora ela tá com um rapaz. Mas ele era casado com aquela outra. Agora aquela ali fica atormentando ele. Daí eu fui entender que a ex-esposa do rapaz queria de volta a família, estava lutando por ele, brigando por ele. Mas ela passou a imagem para quem estava assistindo que ela era a chata, ela quer o esposo dela de volta, ela é a chata. E a amante, que era mais novinha, ela era simpática, alegre, ela era boazinha. Então essa pessoa que estava torcendo pela amante. Então ela não percebe todo como é complexo isso, né? Você não para perceber, mas peraí, e se fosse comigo? Se tivesse acontecendo na minha família, eu também não estaria torcendo para ter meu esposo de volta? Né? E não para que ele ficasse com aquela outra. E essa situação toda, eu falei, então a gente tem que saber olhar e avaliar não só, é verdade, sempre vai ser boa. Não tem aquele também na Netflix lá, o Lúcifer. Lúcifer é bonitão, ele é o charme ali, ele conquista e tudo mais, mas olha só, é Lúcifer, né? Então ele passa um ar de bonzinho, mas olha quem ele realmente é, né? Então essa é a aparência das pessoas aí que eles tentam enganar e passa pra gente, muita gente cai. Mas é isso até interessante que a Cristiane está colocando dessa série, porque recentemente iniciaram uma conversa perto de mim em relação a essa série aí, né? Eu até falei, meu Deus do céu, na hora eu já fiz a seguinte reação, meu Deus do céu, olha que série que a pessoa está falando, né? Mas aí o que acontece? Eu fui começar a entender que, embora, assim, é uma coisa que, para mim, é complicado, porque, assim, a gente estuda, a gente busca nas fontes, a gente entende o papel de cada um ao longo da história, né, do processo. E a gente, é claro, Lúcifer tem um papel, uma ação importante no que diz dentro desse contexto dessa guerra celestial, em criar esse antagonismo, né? Ele foi punido por isso, né? E você conseguir vender a imagem dele como algo bom, vender a imagem dele como alguém bonito, atraente, como se tivesse que vender a imagem de uma pessoa, essa pessoa aqui, ela só é responsável por tudo que a humanidade sofre. E daí, de repente, vender isso como algo bom, é justamente isso que eu vi nesse filme aí, é justamente falar, esse ser que o pessoal fala, não existe. Ele é até bonzinho, ele é até bonito, ele é simpático. Quer dizer, olha só o nível que nós estamos observando e que armadilhas o inimigo está criando para justamente falar, os cristãos estão falando de que o inimigo, ele tormenta as pessoas, que ele cria situações onde ele rouba, ele mata e ele destrói, mas ele não é tão assim, não. Eu vi na série, não era assim. Aí eu coloco a Bíblia em equivalência com a série. Né? A visão dessas pessoas é colocar a Bíblia em equivalência à série. Né? E não falo nem a Bíblia, é o papel que já infelizmente, já é consagrado dele e ele já está condenado, amarrado. A condenação dele já é certa. Né? Mas só que as pessoas vendem ele como se fosse algo como na série é colocado. Inclusive, tem um vídeo dele que é muito famoso, onde ele confronta um pastor. Né? O pastor está pregando como é que fala? Na rua, e ele confronta, e ali ele mostra justamente esse embate dessa visão que é vendida com o que a igreja fala. Fica muito evidente, fica muito claro isso. Né? Elber, seu microfone fechado. Perdão. Hoje nós conversamos bastante, né, irmãos? Hoje nós nem terminamos nem metade do estudo nosso, mas eu creio que essa conversa que nós temos foi pela vontade de Deus. Alguém precisaria ouvir essa conversa, né? Todas essas palavras que foram lançadas aqui, com certeza, né, era para alguém ouvir, né, Felipe? Né, irmã Rita? E com certeza isso aí vai, né, sem sombra de dúvida, vai ter utilidade na vida dessas pessoas, né? Achei muito interessante a Cristiane hoje ser ativa, né? Conversou bastante hoje a Cristiane. Felipe travou hoje agora. Ou eu travei, não sei. Acho que foi o Felipe.
Oi. Mas E eu tô fazendo faxina, tá? Tá vendo como que eu tô atenta? Eu estou fazendo faxina, tirando meu pozinho, limpando o chão aqui, suando, e tô atenta, tá vendo? amém. Mas que bom, Cris. Fiquei feliz da Cris também participar bastante. É legal, né? Muito bom. Mas muito interessante, né, irmão? Tudo que vocês comentaram, né? Sobre esse fato de Lúcifer, né? Eles usarem, né? Então, se Lúcifer passa a ser uma pessoa boa, o outro lado vai passar a ser mal, né? Porque se há uma desconexão entre eles, automaticamente aquele outro lado vai passar a ser mal. Então, é como eu disse para vocês, né? Até mesmo o anjo disse lá, né? Ah, nós ficamos com dó de Adão, por isso nós fomos expulsos do céu. Lúcifer é bonzinho, né? E Jesus diz que desde o princípio nunca houve bondade em Satanás, né? Então, mas a palavra de Deus está aí para todos nós, né? Graças a Deus, ela é qualquer livraria que você vai, você acha uma palavra de Deus, né? Você encontra uma Bíblia diferente desses países comunistas, né? E pedir para Deus nos dê sabedoria, nos dê entendimento, nos dê força, né? Nos dê coragem, né? Para pregar a palavra de Deus. Muitas vezes a gente tem esse ímpeto de falar de Deus aqui no nosso meio, né? Mas muitas vezes nós deixamos de falar, pregar a palavra de Deus para as outras pessoas. Que Deus dê esse ímpeto a gente, né? Dê essa vontade, né? Dê essa força pra gente. Esse dia eu tava preparando, né? Acho que foi na terça-feira, na quarta-feira eu tava preparando a palavra, de repente tocou meu celular, uma senhora, sabe? Alô? Eu falei, bom dia, boa tarde. Alô, boa tarde, quem fala? Eu falei, com quem gostaria? Ela assim, né? Falou quem ela era, né? É uma testemunha de Jeová, ligando para pregar a palavra de Deus. Ela falou assim, eu tô ligando a números ermos, assim, né? E posso falar com o senhor? Eu falei, pode, sem problema nenhum. Daí conversei com ela sobre a palavra de Deus, sabe? Conversamos um pouco. Você vê, ligando pro celular da gente, irmãos. Ligando pro celular da gente, né? Sem conhecer a gente. E pregando, né? O evangelho da forma deles. Mas pregando, né? E será que nós estamos fazendo isso, né? Que é o mais importante, né, Felipe? Levar a palavra de Deus, ser exemplo. Porque muitas pessoas, né? Que nem o Felipe está no meio de muitas pessoas, ele trabalha, a Rita, a Cris também, né? E então, vocês estão no meio de muitas pessoas. As pessoas veem a pregação de vocês no modo de viver de vocês. Vocês não precisam nem abrir. Talvez um dia vocês precisam até pregar através da palavra, mas o comportamento de vocês já é uma pregação, sem sombra de dúvida, né? As pessoas conseguem olhar em vocês e falar assim, ver Cristo em vocês. E isso pra gente não tem preço, né? No meu testemunho, eu cheguei a comentar que quando eu comecei a trabalhar no meu serviço, né? Na época, em 2003, as pessoas chegavam até a mim e falavam para mim assim, você é evangélico? Eu falava, sou. As pessoas, nossa, a gente olha em você, a gente nota que você é diferente. Quando eu estava doente, né, com passado o quê, 18, 17 anos trabalhando nesse serviço, eu chegava até as pessoas e comentava assim, eu sou evangélico. As pessoas, você não é nada, até parece que você é. Você vê como que a gente inverte, né, como que as pessoas observam a gente, como as pessoas têm assim, uma ideia de que nós somos, até pelo modo da gente agir, né? Então é muito interessante, não só a gente pregar a palavra de Deus, mas a gente ser, né, um testemunho vivo da palavra de Deus. Isso é muito importante, né? E isso é o que fica, né? Isso é o que fica. O comportamento da gente, a postura da gente, né? O jeito da gente ser, né? E isso vai ser levado em conta. Isso é levado em conta a todo momento. Né? É aquilo que até que o arqueólogo lá, o Rodrigo Silva, ele falou uma vez que para muitos a vida de cada cristão vai ser a primeira Bíblia que cada um vai estar lendo. Amém. Então, por isso que é importante dessa responsabilidade que cada um de nós temos ao assumirmos como cristão, em justamente ao revelar determinados valores, esses valores vêm de Cristo. Amém. Né? Verdade, então, muitas vezes, é isso que você está falando, muitas vezes a oportunidade, a pessoa vem, conversa com a gente, na nossa fala, no nosso agir, a pessoa percebe a diferença, e aí talvez é a porta aberta que a gente precisa para falar do amor de Deus, para falar de arrependimento, para falar que Jesus está voltando, para falar de esperança, para falar de uma vida nova. É a porta que abre, né? Ninguém vai se sensibilizar se a pessoa estiver numa vida toda truncada. Justamente. Né? Você não convence um bêbado a deixar o bêbado. Você não convence um bêbado a deixar de beber bebendo junto com ele. Não tem como você fazer Inclusive, isso. Muitas vezes as pessoas usam erroneamente a palavra de Deus para justamente justificar esse tipo de coisa, né? Justamente. Então, como meio de evangelização, mas mesmo assim a gente tem que estar atento com isso, porque muitos vão olhar para a gente
vão ver o sal do mundo, o sal da terra e a luz do mundo, né? E isso vai ser uma oportunidade de Deus alcançar essas pessoas. Amém. Essa é oportunidade para Deus. A gente tem que crer nisso, tem que se apegar nisso. Mas para isso a gente vai ter que cada dia mais nos moldar, para estarmos cada vez mais preparados. É como o Elber falou, de dar a ousadia necessária. Verdade. Para que nós possamos ter o olho espiritual, para nesse momento a gente estar atento e levar a palavra de Deus, né? Amém. Felipe, só comentar bem rapidinho o que você falou, né? Já são 11h12, só comentar bem rapidinho. Nossa, Você comentou o sal da terra, né? E a luz do mundo, né? Muito interessante. É óbvio que a gente ouve isso, a gente já sabe rapidinho o que é o sal da terra. Então, se é a diferença, né? Salgar, deixar aquilo com gosto, né? Mas o interessante, o Felipe sabe disso, o Felipe é um historiador, ele sabe disso, né? Talvez a irmã Rita não saiba, ou talvez o outro irmão ali não saiba. Eles usavam muito sal, né, Felipe? Naquela época lá, né? Nos sacrifícios, não existia geladeira. Então, o que mantia as carnes, né, boas, né, por um certo tempo, era o sal. Então, usava muito sal. Então, o templo, né, existia lá num lugar separado uma montanha de sal, né? Então, esse sal era usado para salgar. Só que chegava uma hora, eles tiravam aquele sal da carne, né? Eles iam vender aquela carne e tiravam. Então, aquele sal ficava insípido. Então, Jesus ainda fala, né? Se o sal não serve para salgar, para que ele serve? Então, de noite, fazia muito frio, né, no templo, então chegava a congelar, né, o chão do templo. Então, o sal eles jogavam em cima desse gelo, né, para poder descongelar esse gelo, e automaticamente o que as pessoas faziam? Pisava nesse sal. Então, virava um caminho. Então, se o sal não serve para salgar, serve para ser jogado no chão e ser pisado. Então, Jesus fazia essas parábolas, né, essas analogias. Muitas pessoas não entendiam, falavam, não, é verdade, a gente joga o sal no chão para pisar. Mas não, ele estava querendo dizer no lado espiritual, né? E o legal também, a luz do mundo, como o Felipe também comentou, né? A luz do mundo. Em cima do templo tinha uma puta de um candeeiro, né? E era enorme. Então, de noite, se acendia, eles acendiam, né? Aquele candeeiro. Então, aquela luz era tida como a luz do mundo, né? Eu sou a luz do mundo. Então, as pessoas sabiam onde Jerusalém, onde o templo estava, porque de longe você enxergava aquela luz. Eu sou a luz do mundo. E Jesus diz, eu sou a luz do mundo, né? Então, de longe, eles enxergavam aquela luz. Então, quando Jesus fala, eu sou a luz do mundo, eles direto fizeram a ligação, porque era chamado, né? Aquela luz, aquela lamparina em cima do templo, se chamava luz do mundo, né? Muito interessante que Jesus usa, né, essas analogias, mas automaticamente tinha uma explicação para eles, tanto espiritual para nós, mas para eles era uma coisa visual que eles estavam vendo. Amém, irmãos? Amém. Rita, quer comentar alguma coisa, Rita? Não. Pra mim tá tudo certo. Amém, Rita. A Rita tá bem triste hoje, Rita? Não é, menina? Eu tive enxaqueca, né? Aí eu fico quieta, porque eu tô me recuperando. Eu notei a sua voz, sabia, Rita? Quando você falou a primeira vez, eu notei que você estava sentindo dor, sabia? Ou estava melhorando alguma coisa, estava diferente. Tô melhorando, né? Eu tomei remédio, mas eu fico meio grogue. Ah, que bom, irmão. Mas está melhorando, tá ótimo, né, Felipe? Graças a Deus. Graças a Deus. Quando você chega no 5.6, você não pode abusar na comida, né? 5.6? Não é 28? Então, eu falei que era o dobro, você não acreditou? Nossa Senhor! Mas muito bem, graças a Deus. Amém. Tem mais um pouquinho, eu já recupero. Ô, Rita, eu fico feliz de ter você aqui com a gente, viu, Rita? Eu que agradeço, porque fico feliz também, é aprendizado. Eu falei assim, é tanta coisa que a gente fica na ignorância, né? Diz que quando a gente não sabe, a gente não está pecando, né? E quando você, a partir do momento que você conhece, você tem que se policiar, né? Eu falo que o não saber, né? Das coisas, às vezes vamos dizer, é um ponto positivo, mas é um negativo também, né? Você acaba errando sem saber. Mas quando você sabe, né? Enrolei todo. Quando você sabe, tá? Daí você já começa a ter uma outra visão, né? Verdade. Com relação aos filmes, eu acredito, né? No poder que eles têm de chegar até os jovens. Minhas crianças estavam, né? Estudaram na escola lá do Fonte e eles usavam os filmes, né, para falar, né, a palavra, porque lá já tinham o costume de ter o estudo da palavra, e eles apostaram também. E é isso, né, que vocês falaram, tá bom? Amém, Rita. Deus te abençoe, viu? Para nós é uma honra ter você aqui, ter o Felipe, né? Ter a Cristiane, ter todos, porque, nossa, eu gosto muito de estar aqui com vocês, sabe? Para mim, nossa, não tem valor, né? Não tem preço, tem valor, não tem preço, né? Não tem preço estar aqui com vocês. Para mim é uma honra mesmo estar junto com vocês. Aprendo muito com vocês. Nossa Senhor, muito, muito mesmo, né? Muitas vezes a gente traz uma palavra e de repente
vai para o outro lado, e é uma coisa que alimenta a gente naquele momento. Então, me alimentei muito mesmo da palavra, da conversa que nós tivemos aqui. Isso aqui, você pode ter certeza que vai ficar, né, para a eternidade da nossa vida, sem sombra de dúvida, irmãos. Mas já são 11h17, né? Eu adicionei mais 2 pessoas no grupo, tá, irmãos? É um casal, né, da igreja. Eles estão agora fazendo aula de batismo, né, com a irmã lá. Mas, terminando, eles vão começar a fazer parte com a gente também. Eles querem muito aprender, sabe? E talvez Deus também tenha colocado eles para ensinar a gente também, né? Mas muito obrigado pela presença de todos, viu, irmãos? E que a graça de Deus, os irmãos que não puderam estar hoje aqui, estarão com certeza no domingo que vem. E o Delfino ali está com uma gama de gente ali do lado dele, porque as pessoas estão ali, né, fazendo, cozinhando e estão escutando a gente. Isso que é legal, tá? Deus abençoe, Delfino. Muito obrigado pela presença de vocês todos aí, viu, Delfino? Delfino está... Amém. Estamos ouvindo aqui. Amém. Ô, Delfino, guarda aí uma Marmitex para mim, por favor, que eu vou ir buscar. Pode deixar, irmã, guarda, sim, senhora. Amém. Você vê que essa internet é tremenda, né, irmão? Sabe, você vê? Ó, já pediu um Marmitex. Quando que daqui 20 anos atrás nós conseguiríamos isso, né, irmãos? Ó, é um milagre da internet. Amém. Irmãos, então vamos encerrar. Amém? Felipe, quer falar alguma coisa, Felipe? Irmãos, então eu vou orar, tá? Eu sempre peço para os irmãos orar, mas hoje eu que vou orar agradecendo, porque as palavras aqui foram um alimento tremendo para mim. Amém, Jesus. Amém, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse momento de aprendizado, Senhor. Por nós notarmos, Senhor, nós sentimos a Tua necessidade. Nós precisamos de Ti, Senhor. Ensina-nos, Senhor, até mesmo a orar, Senhor, porque muitas vezes nós não sabemos nem o que pedir a Ti, Senhor. Eu sei que muitas das vezes Tu já sabes o que nós precisamos. E muitas das vezes em nossos pedidos, Senhor, nós vamos além daquilo, né? Da nossa necessidade, né? Pai, em nome do meu Senhor Salvador Jesus, que as nossas palavras, Senhor, não sejam ordens a Ti, mas que nós possamos, ó Deus Pai Todo-Poderoso, simplesmente, Senhor, pedir a Ti, Senhor, orar em Teu nome, ó Deus Pai Todo-Poderoso. Pedir que a cada momento, ó Deus Pai, Tu se faça presente em nossa vida. Senhor, que muitas vezes as nossas orações, nós tiramos momentos para ensinar ao Senhor como fazer, Senhor. Senhor, nossas orações estão totalmente desvirtuadas, ó Deus Pai Todo-Poderoso. Mas ensina-nos, ó Deus Pai, a ter uma ligação direta contigo, ó Pai. Porque Tu és santo, Senhor. Tu és santo. E nós só podemos chegar até Ti, Senhor, através de santidade. Através de nos separarmos, Senhor. Separarmos do mundo, mas estando no mundo, ó Pai. Dê-nos, ó Pai, ousadia, Senhor, de levarmos a Tua palavra. Dê-nos sabedoria, ó Pai, porque nós não somos nada, nós somos pó. Mas nós sabemos também que através do momento que somos moldados por Ti, nós nos tornamos, Senhor, a imagem e a Tua semelhança. Nós somos embaixadores de Ti aqui na terra, Pai. Capacita-nos, ó Senhor, a cada momento, Senhor. Em nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Amém. Amém, irmãos. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. E até domingo que vem, viu, irmãos? Amém. Amém. Até domingo que vem, se Deus quiser. Um bom domingo a todos. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Amém. Deus abençoe.